uma seita chamada Maranata. É uma afetação psicológica a nível cognitivo mesmo. As pessoas elas têm dificuldade, inclusive, de ler a Bíblia, porque elas foram ensinadas que a Bíblia é um livro morto, que sem uma revelação, sem um dom espiritual, ela não vai entender. Então essas pessoas, quando elas já chegam querendo uma visão, um sonho. Lá eles têm uma prática que é consulta a palavra, né, bibliomancia, que tudo eles abrem no texto, aleatoriamente, colocam o dedo, lê, e aquilo ali é a resposta. Então as pessoas chegam com vários problemas, e o maior de todos esses problemas, depois de saírem de lá, elas acham que vão ter um câncer, elas acham que vão morrer de acidente, elas acham que vão... É um problema de saúde pública já. Porque várias já estão, como são mais velhas, estão recebendo LOAS, estão de auxílio-doença. Por causa disso? Oi? Por causa disso? Sim, é muito sério. É muito sério. Eu encaminhei, inclusive, para o Ministério Federal. Porque nós precisamos que o poder público se atente ao que está acontecendo. Porque há de se dizer que eu fui, por exemplo, processado porque eu estava questionando, na época, isso há muitos anos atrás, hoje em dia eu não faço mais isso, porque hoje em dia, isso foi em 2018, eu estava questionando o fato da igreja sofrer centenas de execuções fiscais. Fora o fato que no passado a liderança toda foi presa, teve aquela situação toda, e não foram inocentados, o processo prescreveu, né? Como são mais velhos, a prescrição cai pela metade, quando se ultrapassa 70 anos, de acordo com a legislação brasileira. E eu não vou nem adentrar nisso, eu vou adentrar na questão de que há um problema de que várias pessoas saem doentes, né? E a igreja não tem nenhuma responsabilidade com isso, isso aí sobra para o Estado. O Estado brasileiro é que vai ter que dar um auxílio-doença, LOAS, botar a família, porque a pessoa passou a vida todinha sem fazer uma faculdade, sem fazer um curso, se dedicando exaustivamente à igreja devido a uma doutrina que eles tinham de servo devedor. Posso até explicar isso aqui daqui a pouco, porque essas falsas doutrinas fez com que as pessoas acreditassem piamente que estavam servindo a Deus. E enquanto elas empobreciam, a liderança enriquecia. E a instituição enriqueceu muito. Então essas pessoas, quando elas se deparam com a realidade, que elas saem de lá muito machucadas, muito magoadas, elas não conseguem mais se recolocar no mercado de trabalho. Porque elas já estão numa idade, 50 anos, 60 anos, que para elas se profissionalizarem agora está muito difícil. O que há de pastores, ex-pastores, no caso da instituição, abandonados, é uma coisa assim terrível. Muitos estão abandonados, eles deixaram. Oi? Isso é uma diretriz que vem do presidente nacional? Qual o nome dele mesmo? O nome dele é Gílio Tigueiros. Eu vou explicar o seguinte. A instituição, ela possui um sistema de centralização administrativa. Vou explicar isso. O dízimo não fica na igreja local. A lei brasileira, a legislação brasileira estabelece, através do Código Civil, que a gente tem dois tipos de pessoa jurídica de direito privado. A gente tem pessoas de direito público e tem pessoas de direito privado, com fins lucrativos, empresas, sociedades, enfim. E pessoas jurídicas de direito privado sem fins coletivos. Tem associações de moradores, tem as igrejas. Então, a lei determina que as igrejas, como qualquer outra associação, precisa realizar prestação de contas, precisa ter o conselho fiscal, a diretoria. O que acontece é o seguinte, que as igrejas espalhadas pelo Brasil todo, elas não têm nenhum tipo de autonomia financeira. Mais do que isso, não há prestação de contas local. O pastor local, ele não é remunerado, ele faz tudo por amor, de fato, ou, sei lá, enfim, creio eu, muitos fazem por amor, né? Mas assim, ele está ali se dedicando exaustivamente, só que toda a arrecadação vai para o presbitério. Não há uma prestação de contas local, não existe Assembleia Geral, eles não cumprem o Código Civil. E eles afirmam que isso é uma revelação de Deus. Então o presbitério, ele arrecada todos os recursos da igreja. E ele toma decisões sem prestar contas. Por exemplo, a Maranata, no dia de um jogo de futebol, numa final, colocou uma propaganda no intervalo da final de um jogo de futebol. Valor caríssimo. Enquanto isso, sim, a Maranata coloca no site UOL, coloca na Carta Capital, coloca na Veja, coloca no G1.
diversos veículos de imprensa. Inclusive, por exemplo, todas as matérias que haviam contra a Maranata no G1 Nacional, não no G1 Espírito Santo, no G1 Nacional. Tá? Depois que a Maranata começou a anunciar muito na Globo, essas matérias antigas de prisão de pastores da Maranata foram retiradas do ar. Você pode entrar em qualquer lugar do mundo, você não consegue ver a matéria. Você ainda consegue ver pelo G1 do Espírito Santo, consegue ver também pela Globoplay, mas pelo G1 mesmo, nacional, não consegue ver. É algo meio estranho. A Maranata, ela paga um horário na Bandeirantes, acho que é os sábados, paga também na Rede TV, e isso não há nenhuma prestação de contas. Só para você ter ideia, a liderança da igreja, ele é pastor há muito tempo, é uma espécie de pastor vitalício. Antes dele, o presidente da igreja era parente dele, inclusive, né? Era casado com a irmã dele. E o primeiro presidente da igreja foi o sogro dele. Sim, não. Muito nas igrejas neopentecostais, né? Não. Sim, não. A igreja Maranata, ela vem do movimento neopentecostal da década de 60, né? A grande questão é que, de acordo com o livro de Joel Brinco, e foi por isso que eu sofri o processo, o Joel Brinco, ele narra, o Joel Brinco era um professor universitário, escreveu um livro, já faleceu, inclusive, ele conta que o Gideoti, ele era presbítero, Gideoti, que hoje é o presidente da Maranata, ele é presbítero da Assembleia de Deus em Vila Velha, isso ele narra no livro, né? O livro é sobre a história da igreja presbiteriana de Vila Velha, primeira presbiteriana de Vila Velha. Só que um capítulo do livro mostra o movimento de rebelião que o Gideoti comandou na presbiteriana. Né? Aí há diversos fatos ali que prefiro aqui não mencionar para não ser processado por citar um livro. Né? Eu também. Aí no livro ele narra que houve um movimento de rebelião. O que acontece é que quando o irmão do Gideoti perde as eleições da presbiteriana, o irmão dele, que era de fato reverendo, e o outro irmão dele era diácono, era uma família. O irmão dele vivia distante da igreja, quem pregava na igreja era o Gideoti, isso está no livro e está nas atas da igreja presbiteriana. Quando ele pede a eleição, ele não aceita, ele recorre ao presbitério, eles tentam derrubar o presidente, no caso, o pastor que estaria presidindo a igreja, né? E diante desses fatos, o Gideoti comanda a rebelião, segundo o livro de Joel Brinco. E a partir dali, ele que era um crítico ao pentecostalismo, a família dele era crítica ao pentecostalismo. Tem livros, inclusive, do tio avô dele, o Leão do Norte, falando contra o pentecostalismo. A partir dali, acontece um movimento de rebelião, segundo o livro, que fica bem caracterizado pelas atas, e a partir dali, ele convenientemente, ele afirma ser pentecostal. E a partir de então, vai surgir a Igreja Cristã Presbiteriana, até o ano de 1978. Quando o pastor Dodd, que era de fato teólogo, esse sim que é uma formação pela Universidade de Chicago, ele migra para a igreja Maranata. Estou falando isso porque eu sou professor de história e não é só da Maranata não, conheço a história de diversas outras igrejas. A Maranata está no contexto da década de 60, tá? Uma seita chamada Maranata.